Hoje temos muitas atualizações importantes sobre os combates na região de Kursk. Depois de mais de um mês de preparações intensas, as forças russas iniciaram uma nova onda de contra-ataques na tentativa de recapturar Malaya Lokhnia. A ofensiva foi lançada a partir de dois eixos principais, contando com o apoio de combatentes enviados pela Coreia do Norte. No entanto, os ucranianos usaram a pausa operacional anterior para reorganizar e fortalecer suas unidades mais experientes. Entre elas estavam tropas altamente treinadas, capazes de enfrentar os ataques russos de forma estratégica. O plano das forças russas nesta região era avançar 4 quilômetros ao longo de uma estrada, pavimentada em direção a Malaya Lokhnia, com o objetivo de alcançar a cidade próxima ao assentamento de Pogrebsk. Paralelamente, uma segunda rota de avanço foi planejada para o oeste, utilizando a estrada vinda de Novoivanivka. Se os russos conseguissem capturar Malaya Lokhnia, teriam a possibilidade de isolar as forças ucranianas ao norte da cidade, garantindo uma posição estratégica importante. Além disso, esse avanço permitiria expandir a ofensiva em direção ao sul, visando alcançar Sudzha. Para impedir esse avanço, as forças ucranianas posicionaram unidades altamente treinadas, incluindo uma brigada aeromóvel, que é especializada nesse tipo de combate. Os comandantes ucranianos entenderam rapidamente que os russos só poderiam atacar a partir de dois eixos principais, devido à limitação das estradas na região. Por isso, eles se prepararam para neutralizar os assaltos russos, utilizando um conjunto de táticas defensivas eficientes. O plano incluía o uso de drones para reconhecimento e ataque, além da implementação de minas terrestres para dificultar o avanço inimigo. Como esperado, os russos lançaram um grande assalto vindo do norte de Pogrebsk, avançando pela estrada em direção a Malaya Lokhnia. Para essa operação, foram mobilizados cerca de 15 veículos blindados de transporte de tropas, além de mais de 150 soldados, incluindo integrantes da Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia e supostamente tropas norte-coreanas. A primeira onda do ataque foi brutalmente interrompida quando os veículos russos atingiram as minas terrestres posicionadas pelos ucranianos. Os 3 primeiros blindados foram completamente destruídos, resultando na perda de um pelotão inteiro antes, mesmo de conseguirem chegar às áreas controladas pela Ucrânia. À medida que as forças russas avançavam, a situação se tornava ainda mais crítica. Quando os soldados e veículos entraram em Pogrebsk, o impacto das minas terrestres já havia sido devastador. Dos 15 veículos blindados enviados para a ofensiva, 5 já haviam sido destruídos antes mesmo de chegarem ao combate direto. Os ucranianos, atentos ao movimento do inimigo, continuaram sua estratégia de defesa. Utilizando drones, minas terrestres e lançadores de granadas propelidas por foguetes, eles conseguiram neutralizar mais 9 veículos russos ao redor de Pogrebsk. A destruição foi tão intensa que os soldados russos restantes se viram obrigados a realizar uma retirada desesperada. No final do confronto, apenas um único veículo blindado conseguiu recuar para a retaguarda, mas logo foi localizado e eliminado, marcando a destruição completa da coluna russa. Esse fracasso deixou claro que os ucranianos estavam preparados para enfrentar qualquer tentativa de avanço por parte das forças russas. Imagens divulgadas pelas tropas ucranianas que operavam na região mostraram um detalhe interessante. Metralhadoras do modelo tipo 73, de fabricação norte-coreana, foram encontradas espalhadas entre os destroços da coluna russa. Isso sugere que a presença de soldados enviados pela Coreia do Norte nas operações russas está crescendo gradualmente, reforçando a participação direta desse país no conflito. Os ucranianos sabiam que os russos não desistiriam tão facilmente e anteciparam um possível ataque coordenado vindo de Novoivanivka. Esse ataque teria o objetivo de se alinhar com a ofensiva frustrada em Pogrebsk, criando uma nova tentativa de avanço. Para impedir esse movimento, as forças ucranianas tomaram uma decisão estratégica: posicionar tanques da brigada mecanizada para atacar diretamente as concentrações russas antes que pudessem iniciar a ofensiva. Imagens de combate divulgadas na internet mostraram tanques ucranianos avançando contra posições
russas em áreas de floresta próximas. A incursão foi rápida e decisiva, surpreendendo as tropas russas antes que elas tivessem tempo de organizar um contra-ataque eficaz. Após a incursão dos tanques ucranianos contra as posições russas nas florestas próximas, o resultado foi claro. A tentativa russa de organizar uma nova ofensiva foi neutralizada antes mesmo de começar. A estratégia ucraniana de atacar preventivamente se mostrou eficaz, eliminando a ameaça e impedindo qualquer avanço significativo do inimigo. O mais impressionante foi que, ao final da operação, os tanques ucranianos conseguiram se retirar sem sofrer nenhuma perda, demonstrando a superioridade tática e a precisão com que os comandantes ucranianos estavam conduzindo as batalhas nesta região. No contexto geral, os russos lançaram seu maior assalto na direção de Malaya, Locnia, com a esperança de repetir o sucesso de suas operações anteriores em Kursk. No entanto, a realidade no campo de batalha foi completamente diferente. Todas as suas unidades de assalto foram aniquiladas antes mesmo de conseguirem consolidar qualquer avanço. À medida que a intensidade dos ataques russos em Kursk aumenta, um problema maior se torna evidente: o número relativamente baixo de tropas disponíveis para operações ofensivas mais amplas. Para tentar compensar essa deficiência, os russos estão acelerando a inclusão de soldados enviados pela Coreia do Norte em suas forças de assalto. No entanto, até o momento, essa estratégia tem se mostrado um verdadeiro desastre. Os soldados norte-coreanos, que estão sendo gradualmente inseridos no conflito, enfrentam desafios significativos ao lutar em um ambiente que não conhecem bem e contra as tropas ucranianas altamente experientes. O fracasso dessa operação reforça a dificuldade que os russos enfrentam para sustentar uma ofensiva bem-sucedida nesta região. Enquanto as forças ucranianas continuam a demonstrar sua capacidade de adaptação e resistência, os russos precisam reconsiderar suas táticas para evitar mais perdas catastróficas como essa. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para mais atualizações sobre o conflito.